Olá, olá, tudo bem, gente boa? Essa equipe maravilhosa de professores da Escola Sabatina, esse grupo de pais que está junto, vocês estão bem? Esse é o melhor ministério da igreja, não é não, gente? Fala sério aí. Ministério da criança, ministério do adolescente, eu tenho certeza, a maior convicção da minha vida que é o melhor ministério que a igreja adventista tem. Sabe por quê? É o melhor ministério primeiro, né? Porque o chefe é muito bom. Deus é o nosso guia. A gente lida com as novas gerações. A gente lida assim com todo vapor, com todo vigor. A gente tem que ser elétrico sempre, né? Tem que estar sempre atualizado e tem que ter o pique dessa meninada. Ao mesmo tempo, a gente ganha o pique deles também, não é, gente? É muito, muito bom trabalhar com esse ministério. Mas, queridos, sabem uma outra coisa que eu admiro demais? Não fica triste aí, ó. Se tem algum ancião ou outro líder de outro ministério me ouvindo, daqui a pouco já tá ficando bravo comigo, né? E me dizendo, professora Gláucia, como assim? Só o Ministério da Criança e Adolescente é o melhor ministério? Não, peraí, vou me explicar. Para mim, esse ministério é tão bom, queridos, porque ele dá os braços e ultimamente eu não estou dando só braços, sabe? Eu estou dando os dedos para todos os outros ministérios aqui na divisão sul-americana. Gente, olha como o trabalho integrado, como esse trabalho em conjunto faz a diferença para o nosso ministério ser o que é e fazer o que faz, né? Pelas novas gerações da igreja. Veja bem, eu gosto até de contar um pouquinho, enumerando, olha, nós trabalhamos nosso ministério de forma muito integrada com o Ministério do Lar e Família. Nós trabalhamos de mãos dadas com o Ministério da Escola Sabatina. Nós trabalhamos juntos com o Ministério da Mulher, nas campanhas Quebrando o Silêncio, e todas as mulheres da Igreja as Mães são as que cuidam basicamente desse ministério, né? Junto com os pais, trabalhamos com o Ministério dos Homens também. Nós trabalhamos, gente, junto com Mordomia Cristã. Todos os princípios que nós ensinamos, os valores de uma vida cristã para os nossos pequenos, vêm em consonância com o trabalho de mordomia cristã. E eu amo meu colega aqui, o pastor Josanã. Nós fazemos um trabalho tão gostoso, tão unido. E eu espero que aí, na sua união, na sua associação, na sua igreja, você também trabalhe muito junto com mordomia cristã. Mas, gente, nós trabalhamos junto com o espírito de profecia também. Pastor Hélio Carnassale, meu amigão aqui, e eu falo para ele sempre, agradeço a bênção de ter o presente de Nick, para a gente se ensinar espírito de profecia para as nossas crianças pequenas, né? Nós trabalhamos juntos com o pastor Hélio Carnassale na nossa coleção da série Conflito e com a nossa administração desde o ano passado, junto com o apoio da nossa casa editora, quando nós tivemos toda essa coleção maravilhosa para nós trabalharmos. Queridos, falta tempo para eu enumerar tudo, porque a aventureira, a desbravadora, a educação adventista, tem tantos outros ministérios, a secretaria da igreja, enfim, que a gente trabalha bem unido em cada projeto do Ministério da Criança e do Adolescente. Então, por isso, você não concorda comigo agora? É isso mesmo. O Ministério da Criança e do Adolescente é um dos ministérios que mais trabalha integrado com toda a igreja e nós agradecemos muito a vocês dos outros ministérios que de repente estão aí junto nesse grupo de liderança das trimestrais. Nós agradecemos a você, pai, que é líder também desses outros ministérios. E nesse momento, querido, eu quero dedicar especialmente a minha gratidão a você, que é líder do Ministério da Criança e do Adolescente, porque eu sei o desafio que você tem e todas as horas que você passa, às vezes lá no fundinho da igreja, aonde ninguém vê, mas que você passa trabalhando e orando e preparando materiais e juntos, grudadinhos com Deus, para que o seu ministério na sua igreja dê certo. Muito obrigada, viu, meus queridos? Mesmo de coração. Especialmente nesse ano que a gente comemora 25 anos do Ministério da Criança. Fazem 25 anos exclusivos que a Associação Geral votou o Ministério da Criança. A minha gratidão ainda é maior a vocês. Agora, me pediram, todas as líderes têm me pedido para que eu fale um pouquinho quais são as ênfases do próximo ano e do próximo quinquênio. E pensando nisso, pensando nas ênfases, queridos, eu não quero falar delas só como um plano estratégico. Eu quero pedir para você um favor. Abra a sua Bíblia
Eu tenho a minha aqui toda marcadinha. É uma delícia a gente poder ver que plano, que ênfase, que milagre Deus quer fazer na minha vida e o que Ele quer me orientar para o trabalho. E eu peço para você nesse momento que abra a sua Bíblia e nós vamos, através da Bíblia, encontrar as nossas ênfases. Sabe, meus queridos professores e pais, eu acredito muito que Deus dirige a nossa liderança. Nós temos falhas, nós temos erros, nós temos problemas, nós somos pecadores, mas Deus sempre tem um comando certo de sabedoria. Eu acredito muito nisso. E a liderança da igreja para o próximo quinquênio, desde a Associação Geral, isso é um plano mundial, ela voltou por uma ênfase muito especial. E uma ênfase que combinou integralmente, gente, com a divisão sul-americana, com as ênfases que nós damos aqui. E nós estamos nessa jornada juntos, nós estamos nesse preparo, né, dessas novas gerações. E eu quero ler qual é o pedido mais antigo que tem na Bíblia, que Deus faz para nós, e aí nós vamos para a nossa ênfase com a resposta que nós damos para Ele. Abra sua Bíblia aí junto comigo, em Marcos, no capítulo 16, e eu quero ler com vocês o verso 15. Marcos 16, verso 15. Tá abrindo aí junto? Tá encontrando? E eu vou ler. Esse é um verso muito conhecido da Bíblia e que diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa, queridos, é a maior ordem que Deus deixou registrado na nossa Bíblia. Tá aí na tua Bíblia. Você leu isso? Ide. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Frente a essa ordem, quando alguém te fala assim, vai, Gláucia, faz isso. Deus aqui que está mandando, ide. E se alguém te chama e te fala isso, qual é a sua reação? Qual é a sua resposta? A resposta do ide, eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês. É só uma tela, brevemente, que a gente compartilha, depois a gente tira ela daqui. Vamos ver se vocês estão enxergando. Estão me enxergando aqui nessa tela? Esta tela, para nós, significa, queridos, a resposta que nós estamos dando a esse verso bíblico. A maior provocação de Deus para nós, especialmente nos nossos dias, é ide. Ide, e ele põe um contexto assim, é para ir para onde? Aonde que ele diz na Bíblia? Onde? O mundo, né? É para ir para o mundo. E é o mundo todo. É para ir para o mundo todo. Mas Deus faz mais uma provocação. É para você fazer o quê? Qual é o conteúdo que é para você levar? Ele diz assim, é para levar o evangelho, é para levar as boas novas, é para levar a salvação. Leve a novidade que você conhece. Olha que maravilha, não é um privilégio nosso? E ainda ele diz mais nesse verso para quem? Para quem é para você levar? É para toda criatura. Agora, frente a essa provocação de Deus, nós temos a melhor resposta. Olhem essa imagem que está na tela aqui. A nossa resposta qual é? Eu vou. Eu vou, Senhor. Eu vou. Cada um de vocês que está me ouvindo nesse momento, gente. Cada professor, cada pai, cada líder da igreja ou de escola sabatina, do Ministério da Criança, do adolescente, quando você responde isso para Deus, Senhor, eu vou. Eu estou disposto. Você está pensando nos nossos pequenininhos. Sabe, queridos, eu fico imaginando aqui, você está construindo um muro. Você está reparando uma brecha que muitas vezes tem dentro da família. Você está sendo aquele reparador de brecha que Deus também pediu para que você fosse. Porque quando você diz eu vou, você está construindo um muro dos valores para deixar mais sólidos os valores espirituais na vida das nossas novas gerações. Você está construindo uma muralha de proteção para que a gente tenha uma igreja sólida no amanhã. As nossas crianças já são o presente da igreja, mas elas são os futuros líderes da igreja. E é só com futuros líderes sólidos como uma muralha que você está construindo é que a nossa igreja pode ser vitoriosa. E esse é um dos maiores planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Essa, queridos, eu vou, I you go, eu vou em espanhol. É a maior ênfase que a igreja já trabalhou para apressar a volta de Jesus.
E você já pensou nisso, que você faz parte dessa maior ênfase? Mas eu fico me perguntando, queridos, como é que eu, Gláucia, que tenho filhos, que tenho uma família, você que tem a sua família, ou você que é professor da escola sabatina, se insere de forma prática dentro dessa ênfase? Eu gosto de pensar no como começar, né? O por onde começar. Então, eu quero abrir a Bíblia com você de novo. Vai comigo num texto que é muito conhecido, que a gente usa muito, mas quem sabe alguém não conhece e a gente precisa reforçar. Ou hoje tem o valor de relembrar esse texto, que é de Deuteronômio 6. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 6, porque vale muito a pena para nós, pais e professores da escola sabatina, entendermos o que Deus exatamente disse desde lá do povo antigo, desde o povo de Israel. Deus nunca foi omisso, ele deixou sempre muito claro aquilo que é para a gente fazer. Em Deuteronômio 6, eu leio a partir do verso 2 assim, olha. Bom, no verso 1 diz que o Senhor mandou para que ensinassem e cumprissem, né, todos os mandamentos. E no verso 2 diz, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Olha, gente, não é um momentinho só, não é guardar qualquer coisa, é pôr no coração tudo que Deus manda e por todos os dias da tua vida para que o Senhor prolongue os seus dias, ele diz. No verso 4 diz, ouve Israel, ouve o Senhor, o nosso único Deus, ele é o único Senhor, ame esse Deus. E no verso 6 para mim, tá a maior recomendação. Estas palavras que hoje eu te ordeno deverão estar no teu coração. Primeiro, pais, no teu coração. Depois, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado na casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, atarás na mão, na testa, na frente dos olhos, escreverás nos umbrais das portas e por aí afora. Queridos, quando Deus faz um pedido e uma recomendação dessa tão enfática, e ele ainda repete esse pedido pra gente, vai mais umas páginas na Bíblia aí, na tua Bíblia, e acha Deuteronômios 11. Olha o que ele diz para mim e para você em Deuteronômios 11, 18. Depois nós vamos ler mais alguns versinhos. Para mim aqui é um reforço poderoso dessa mensagem. Ele diz assim, e ponde, no verso 18 do capítulo 11, e ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração. Lembra que a gente já leu sobre isso agora? Lá no 6, verso 6, põe no teu coração as minhas palavras. No verso 19, ensinai-as a vossos filhos. E fala de novo, assentado em casa, andando pelo caminho, deitando-se ou levantando-se. Verso 22, dá o maior e o melhor conselho, pais. E sejam diligentes e guardem todos os mandamentos, amando o Senhor vosso Deus e andando por todos os seus caminhos. No verso 25, só a primeira partezinha. E ninguém vos poderá resistir. Deus, quando ele dá as recomendações dele, ele já deixa bem claro. E se você fizer isso, meu querido, ninguém vai poder resistir e ser contra você. Olha a bênção de Deus como ela é tão ampla, tão completa. E depois no verso 26, paizinhos, professores, ele deixa na nossa mão. Olha o que ele diz no 26. E hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Por que ele diz isso bem claro? Ele põe diante de nós a bênção e a maldição porque a gente tem liberdade. Nós podemos escolher, então escolham. O que vocês querem, ele diz. Eu estou pondo na bandeja, estou pondo aqui, eu estou pondo diante de vocês. Muito bem. Pensando nisso, de forma prática, qual conteúdo a estudar? Nós estivemos um bom tempo deste ano, orando, pedindo a Deus, conversando com as nossas queridas líderes. E nós chegamos à conclusão que a ênfase para o próximo ano, dentro desta ênfase quinquenal de eu vou, é o discipulado. Eu vou ensinar mais os meus filhos. Eu vou falar mais da palavra de Deus. Eu vou procurar ser mais fiel e pôr essa palavra no meu coração para que eu consiga levar com mais força, com mais convicção,
para aqueles que necessitam de mim. Abra sua Bíblia novamente em Salmo 119. Salmo 119, ele é riquíssimo, cheio de textos que falam sobre a Bíblia. E nós colocamos como uma das ênfases principais, queridos professores e pais, olha que me ouvem, trabalhar a Bíblia com os nossos filhos. Olha o que diz no Salmo 119, 103. Eu gosto de ler essa passagem porque todo mundo gosta de doce, né? A maioria das pessoas gosta de doce. Eu gosto também de salgado, mas o doce, né, faz falta pra gente. E olha o que diz no 103, verso 103 do 119. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. No verso 105 diz, ela é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra. Ela, a tua palavra, é luz para os meus caminhos. Nós conhecemos tanto esse verso. No 107 faz um pedido especial para Deus. Senhor, renova-me conforme a tua palavra. No verso 114, tu és, Senhor, o meu refúgio, o meu escudo, e na tua palavra eu espero. Quantos versos a Bíblia tem? Como ela está cheia de falar com tanto gosto da palavra de Deus. Queridos, eu trouxe hoje aqui esse livro Os Resgatados, que ele é o grande conflito na versão nossa, na linguagem de hoje, né? Na versão para a nova geração. E ele é muito lindo e tem um texto que me encanta. E esse texto foi uma das bases das respostas para mim, dentro do planejamento do próximo ano, quando a gente pensou em falar, explorar muito mais a palavra de Deus, ele foi uma base para mim no capítulo 32, depois você pode encontrar na sua casa, que o título desse capítulo, olha bem o que é, Como Derrotar Satanás. Você está vendo o título do capítulo? Que poderoso! Como derrotar Satanás. Você tem esse desejo? Você quer derrotar o inimigo? É só com Deus, você já sabe disso. Mas olhe bem o que Ellen White diz aqui na primeira página. Satanás, ele sabe que todos aqueles que negligenciam a oração e a leitura da Bíblia serão vencidos por seus ataques. Por isso, ele inventa todas as distrações possíveis para ocupar a mente. E nesse primeiro capítulo, ele fala inteiramente que se você quer ser vitorioso com Deus e derrotar o inimigo, você precisa ir em nome do Senhor, você precisa ir em oração, você precisa ir com a palavra de Deus, você precisa incutir na mente dos seus filhos, nos cultos familiares, na mente dos adolescentes, desde o pequenininho, todas as histórias poderosas da palavra de Deus, para que ele confie na palavra de Deus, para que ele, no momento de necessidade, de angústia, que ele tenha a palavra de Deus como algo muito especial que ele pode usar, que ele tenha a palavra de Deus decor na sua mente. Por isso, queridas, muitas estratégias nós estamos criando junto com as líderes. Eu creio que a líder aí do seu campo vai te contar mais novidades e mais estratégias para esse planejamento do próximo ano. Porque nós estamos fortalecendo todo tipo de estratégia que venha fazer com que a palavra de Deus fique gravada, memorizada dentro da cabeça da sua criança. Trabalhe mais a memorização de versos bíblicos, trabalhe mais histórias bíblicas, trabalhe mais jogos bíblicos. Eu tenho vários jogos aqui, eu vou mostrar daqui a pouquinho só alguns para vocês, mas por que a gente está trabalhando com um toque assim de paladar, de sabor, de doçura na palavra de Deus? Eu me inspiro no verso de Jeremias 15:16, quando Jeremias diz assim: achadas as tuas palavras, Senhor, logo as comi, porque as tuas palavras me foram gozo e alegria ao coração. Jeremias entendeu o seu chamado através da palavra de Deus e ele tinha muitas provações na vida, mas ele absorvia dessa forma a palavra de Deus. Queridos, esse verso me encanta, porque eu quero que essa nova geração, e eu tenho certeza que esse é o seu pedido a Deus também, que eles tenham mais alegria na palavra de Deus, que eles tenham mais gosto, que eles tenham mais sabor na palavra de Deus, e que esse trabalho que a gente faz com a nova geração, ele seja assim mais dinâmico, mais interativo. Hoje em dia, eu sou educadora, né? Falando na pedagogia,
Na pedagogia se fala muito sobre as metodologias ativas, sobre as metodologias significativas, sobre uma aprendizagem significativa. E há um autor muito famoso, que é Ausubel, que falou muito nas âncoras que a gente precisa fazer da aprendizagem significativa. Meus queridos, falando em âncora, agora vamos só para algumas dicas práticas e eu encerro aqui. Quando você pensa em aprendizagem significativa e âncora, para você aprender e dar um salto para o desconhecido, você precisa partir do prévio. Você precisa partir daquilo que é conhecido. Ausubel fala nessas âncoras como se fossem pontes que fazem ligação entre o desconhecido e o conhecido. Mas para você fazer isso e se tornar significativo na cabecinha da criança, precisa ser concreto, precisa ser dinâmico, precisa ser prático, mas precisa principalmente partir de uma necessidade da criança. Não é só para a criança não, né, gente? Para nós também. Precisa sempre partir de uma necessidade e aquilo ali vai tomar sentido na minha vida e eu vou memorizar, eu vou lembrar para sempre, eu vou fazer uso, enfim. Para que a gente cumpra esse propósito, algumas dicas são muito especiais. Em primeiro lugar, pai, ore. Em primeiro lugar, professor, peça a Deus o seu Espírito Santo. Nada vai ser significativo, marcante, duradouro na vida da sua criança e na igreja se você não pedir pelo Espírito, certo? Essa é a primeira regra básica. Esses dias eu estava estudando um pouquinho mais a vida de Josué, que foi um líder tremendo para o povo de Israel e substituiu um outro líder maravilhoso que foi Moisés, né? Que diz a Bíblia em Deuteronômio 34 que Moisés foi o maior líder de todos que já houve, que falou com o Senhor face a face no monte. E Josué veio substituí-lo. E o que ele pede em primeiro lugar e Moisés concede para Josué, por isso ele foi um grande líder. Diz que Moisés pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, o abençoou com espírito de sabedoria. Então, em primeiro lugar, ore e peça o espírito de sabedoria, que é o espírito do Senhor, para você conseguir criar planos e estratégias boas, para ser realmente significativo, ok? E em segundo lugar, não há receitinha toda igual, viu, pais? Todo pedagogo gosta de falar isso e eu gosto muito de dar dicas. Eu acho que as dicas são práticas, mas realmente não há receita. Faça um mapa dos valores familiares na sua casa. Você é pai? Você que está me escutando? Pare um tempinho com a sua família. Levante os interesses dos seus filhos. Do que eles gostam? Eles gostam muito de bola? Eles gostam muito de futebol? Eles gostam muito de outro tipo de brinquedo? Eles gostam de filmes? O que eles gostam, pai? Faça um levantamento, faça um mapa de interesses. Essa é a minha dica, que é a tarefa de casa, tá bom? Hoje, você tá me assistindo? Volta para casa, planeja com a sua família para fazer um mapa de interesses da sua família, interesses, valores, o que eles gostam, porque você vai partir pondo âncoras a partir desse mapa de valores. Por isso, cada casa é diferente. Eu vou ajudar? Vou, com o item 3. Nós vamos criar jogos pela divisão sul-americana, nós estamos programando para o próximo ano, tanto para crianças quanto para adolescentes, jogos para serem usados nos momentos de cultos familiares. Mas você também já pode ir criando, eu quero te desafiar, que você participe, crie um jogo aí, depois você me manda também. E a gente pode publicar. Através das nossas redes sociais, o Ministério Criança e Adolescente no Instagram tem publicado muitas novidades, muitos projetos, muitas coisas. Entra depois se você ainda não acessou, tá bom? É Ministério Criança e Adolescente Oficial da Divisão Sul-Americana. A gente tem compartilhado isso, inclusive com o seu campo, com a sua região também. Mas nós vamos criar uma sequência de jogos de forma bem fácil para te ajudar. Mas, paizinho, nada substitui a tua rotina de culto, os teus momentos com Deus, com a sua família, os momentos que você vai orar com o teu filho, os momentos que você vai abrir a palavra de Deus, porque é nela que está o poder, não é no jogo. Mas faça isso da forma mais dinâmica, mais agradável, mais prazerosa possível. Por exemplo, alguns joguinhos simples, fáceis que eu tenho aqui em mãos. Eu ganhei um joguinho na última reunião que eu fui. Esse joguinho é da divisão norte-americana. Eu ganhei da Associação Geral. Por isso que ele está em inglês aqui. Mas ele faz uma proposta e olha, dá para criar com um chaveirinho.
tá? Dá para criar joguinhos aqui, é como eu posso honrar os meus pais, né? Pai e mãe. Por exemplo, eles colocam um desafio que é escrito pela própria criança. Conversando com a criança em casa, você consegue começar a fazer cartelinhas iguais essas daqui. E ele coloca: Jesus, muito obrigado pelo seu amor. Por favor, me dá sabedoria para sempre honrar e obedecer os meus pais. E faz a escrita que a criança propõe. E aí os papais ajudam e colocam um texto da Bíblia abaixo. Tá vendo? Aqui um texto que fala sobre honra ao pai e à mãe. Isso daqui pode ser feito com a criança, lido e repetido em muitos cultos, em muitos momentos, além do preparo, porque é um momento interativo, ele pode ser repetido. Outros jogos bíblicos, eu gosto muito desse daqui, um super trunfo bíblico, que a gente compra nas nossas lojas. A Casa Publicadora faz isso pra gente, as nossas lojas dos céus têm isso daqui. Por exemplo, esse é sobre os reis da Bíblia. Várias histórias de reis bons e reis maus, e que a gente aprende com a criança. Às vezes você está estudando lá a lição da escola sabatina falando sobre os reis, e você pode pegar um jogo desse e aprender tempo de reinado, riqueza, fidelidade a Deus, quem eram os profetas daquele reino, que milagres Deus fez naquele reino, enfim, através de uma forma lúdica também com as suas crianças. E eu tenho vários outros, mas que o tempo não me permite mais. Mas pais, a última dica que eu dou para vocês: sejam persistentes, sejam rotineiros. Muitas coisas na vida a gente começa, mas depois a gente não termina, porque a gente esquece o princípio de todas as coisas. Volte o ciclo, volte para Deuteronômio 6, e eu quero encerrar agora com vocês em um salmo que diz o que Deuteronômio 6 também diz, o que Deuteronômio 11 também diz. De repente você achou que nunca você iria encontrar essa mesma recomendação dos Salmos, mas você pode abrir sua Bíblia e você vai encontrar. No Salmo 78, olha o que diz ali. Eu vou começar a ler do verso 1, mas vou pular alguns versos. O verso 1 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. O verso 3 diz: o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a nossos filhos e contaremos às futuras gerações os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. No verso 5, lá no finalzinho, diz: e ordenou a nossos pais para que se transmitissem aos seus filhos. 6, a fim de que a geração conhecesse, a nova geração conhecesse os seus feitos. E encerro com o verso 7. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus e observassem os seus mandamentos. Meu querido professor e pai, é isso que você deseja? Eu sou mãe, eu tenho filho jovem já, mas a minha oração constante a cada dia, em cada culto junto com eles, é que eles amem o Senhor de fato, de verdade. Não só por um preceito, não só por uma regra, não só pela história familiar, que eu sou de 3 gerações adventistas, mas que eles tenham o Senhor entronizado no seu coração. Eu tenho certeza que esse é o seu desejo também. Ore a Deus, peça para Ele, como Josué pediu, o espírito de sabedoria. E Deus vai conceder, eu tenho certeza, essa bênção, essa graça. Porque Deus quer que neste próximo quinquênio nós saiamos, que nós possamos ir atrás da nossa nova geração, que nós possamos ir com eles, que nós possamos ir pregando o evangelho. Mas Ele quer que a gente faça isso através do poder dEle, através da oração e através da palavra dEle. Que a gente cumpra a sua palavra e os seus mandamentos. E nós vamos ser muito felizes até chegarmos na eternidade, que é o nosso rumo e nosso foco, o nosso local principal de moradia, de estabilidade, de paz para o coração. Que Deus abençoe muito você, grandemente, no ministério lindo que você desempenha. E que Deus nos dê sabedoria a todos nós, para nós estarmos sempre ligadinhos com o Senhor. Um grande abraço do meu coração, da minha família para a sua família, meu querido professor, querido pai, querido líder. Deus te abençoe.